Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física do terceiro ano. Nessa semana, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos para a nossa aula. Temos aqui o roteiro da aula de hoje, o conteúdo. Nós vamos ver nessa aula a associação de resistores ou de resistores em série, ok? Material. Temos o vídeo, livro didático, página 93. Atividades: leitura do livro, assistir o vídeo e a resolução de exemplos. Vamos entender agora o que seria uma associação de resistores. Quando diversos dispositivos estão ligados em um circuito, temos uma associação de resistores. Para entendermos de maneira bem fácil, é só nós pensarmos aqui na ligação da energia elétrica de uma residência. A ligação de toda uma residência, ela nada mais é do que uma associação de resistores, porque nós temos vários elementos resistivos, temos vários fusíveis, né, que compõem esse circuito. Cada uma lâmpada, por exemplo, ela é considerada um resistor, ok? Assim como cada aparelho doméstico que estiver ligado à tomada. A associação de resistores é separada em três categorias. Quais são elas? Associação em série, associação em paralelo e associação mista, que é uma mistura das duas primeiras. Na aula de hoje, na aula dessa semana, nós vamos estar vendo a associação em série, ok? Assim, nós temos três tipos, mais ou três categorias, mas nessa aula vamos focar apenas na associação em série. Para nós entendermos como proceder no conteúdo, nós temos que entender o que é um resistor equivalente. O que seria esse resistor equivalente? Ele vai ser um resistor hipotético capaz de substituir todos os resistores de uma associação. Logo, o que é um resistor equivalente? Vamos supor que em uma associação eu tenha três resistores. O resistor equivalente, ele é capaz de substituir todos esses três. Se nós retirássemos os três, colocaríamos um que teria a mesma capacidade dos três. Basicamente é isso. O resistor equivalente é quando eu retiro todos os resistores de uma associação e substituo apenas por um, ok? Esse um é chamado de resistor equivalente. A associação em série, né? Que é o conteúdo da nossa aula. Nós temos três categorias. Nessa aula, vamos ver a associação em série. Quando é que ela ocorre? Quando os resistores estão ligados um depois do outro, de modo que sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, ok? A associação em série é quando os resistores estão ligados um depois do outro. A intensidade da corrente elétrica que passa por um dos resistores é a mesma para todos os resistores da série. Geralmente, como é representado uma associação em série? Cada ponto desse aqui eu tenho o R1, aqui eu tenho o R2 e aqui eu tenho o R3. Quando nós temos a representação de resistores, ele é representado por esses risquinhos aqui, ó, fazendo como se fosse pirâmides, não é isso? Como é que eu identifico uma associação em série? Quando eu observo, ó, se eu quiser aqui percorrer um caminho de A para B, eu vou ter que passar primeiro pelo R1, depois pelo R2 e depois pelo R3.
Observe que eu não tenho nenhum outro caminho que não seja passando pelos 3 resistores. Logo, quando está ligado dessa forma, um depois do outro, eu tenho uma associação em série. Importante também nós sabermos o seguinte: a mesma corrente que passa no R1, corrente elétrica, passa no R2 e passa no R3. Se eu tivesse aqui 5 resistores ligados em série, estaria um depois do outro e a corrente elétrica seria a mesma para todos os resistores, ok? Para determinarmos a resistência equivalente de associação em série, basta apenas efetuarmos as somas da resistência de todos os resistores, ok? Assim, se nós formos determinar a resistência equivalente ou resistor equivalente da série, da associação em série, nós vamos fazer o quê? Somar todos os resistores. Assim temos, ó, resistência equivalente vai ser igual a quem? A soma do R1 mais o R2 mais o R3. Se eu tivesse aqui outro resistor, seria mais o R4 e assim por diante. Basta vocês lembrar o seguinte, que para determinar a resistência equivalente de uma associação em série, eu tenho que somar todos os resistores ou todas as resistências. Se eu tiver 10 resistores ligados em série, eu tenho que somar a resistência de todos os 10, ok? Em uma associação em série ou qualquer uma das outras, nós podemos ter também a presença de um fusível, ok? O que seria esse fusível? Denominamos fusível o dispositivo que geralmente compõe uma associação em série de um circuito elétrico. Qual é o objetivo dele? Proteger o circuito de altas correntes elétricas. Assim, o dispositivo que tem a função de proteger o circuito é chamado de fusível. Temos aqui, ó, dois tipos de fusível. O que é que acontece? Os aparelhos eletrônicos, alguns deles, possuem esse dispositivo. Se por acaso houver uma intensidade da corrente elétrica, né, da energia, se ela subir rapidamente, ele protege o aparelho, ele protege o dispositivo, né, que ele tiver ligado, em vez do aparelho queimar, queimar apenas o fusível. Por isso que o objetivo dele é proteger o circuito ou proteger um aparelho doméstico de altas correntes, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos sobre resistência equivalente. Exemplo 1 diz o seguinte, ó, dois resistores de resistências iguais a 20 e 30 ohms. Lembram lá desse símbolozinho que a gente trabalhou na aula passada? Esse símbolo é ohms. São ligados em série e conectados a uma bateria. Determine a resistência equivalente dessa associação de resistores. Ainda estão lembrados como é que a gente determina a resistência equivalente da associação em série? Nós vamos apenas somar. Somar quem? A resistência dos dois resistores, ó. Logo, eu posso dizer que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Coloquei aqui R1 e R2 porque a questão me diz que são apenas dois resistores. Se fossem mais, eu colocaria mais. Quem é o R1? É 20. Quem é o R2? É 30. Qual vai ser a resistência equivalente? 30 mais 20 eu tenho 50. Logo, a resistência equivalente desse circuito é 50 ohms, ok? Observaram como é simples? Basta apenas somar as resistências. Exemplo 2. Três resistores com resistências de 5 ohms, 10 ohms e 15 ohms estão ligados em série e conectados a uma bateria. Nós vamos determinar a resistência equivalente. Novamente, nós vamos fazer o quê? Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Somar os três resistores. Quem são eles? 5, 10 e 15. Somando eu tenho
5 mais 10 é 15, 15 mais 15 eu tenho 30. Logo, a resistência equivalente dessa associação em série é 30 ohms, ok? Finalizamos nossa aula por aqui. Na aula de hoje, nós vimos a associação em série, né? Quando dois ou mais resistores estão associados em série, e vimos o que é um fusível e como calcular a resistência equivalente. Alguma dúvida, assista novamente o vídeo, ok? Mande mensagem perguntando, mais perguntas que tenham sentido, ok? Estou deixando lá no Google Sala de Aula uma atividade parecida com esses exemplos que a gente resolveu. Entre lá e responda de acordo com as instruções. Por hoje era apenas isso. Bons estudos e até a próxima.